Oi, pessoal. É a primeira vez que eu apareço aqui no meu canal, né? Aparece meu rostinho. Isso aqui já faz parte também uma coisa que eu vou falar no vídeo aqui. Hoje eu quero gravar esse vídeo aqui pra falar. Quero falar um pouquinho da minha trajetória, falar um pouquinho das minhas facilidades, das minhas dificuldades, porque eu acho que algumas pessoas podem estar passando por isso. E também porque eu preciso fazer isso para me ajudar. Para me ajudar. Por causa da questão que eu vou explicar aqui mais pra frente no vídeo, tá? Que faz parte das minhas dificuldades. E no fim eu vou deixar também uma motivação aqui pra mim e pra gente. É uma motivação sobre concurso público, tá bom? Então, o que eu vou falar? Vou falar um pouco da minha trajetória, vou falar das minhas facilidades, das minhas dificuldades e de alguma maneira eu acho que pode ter algumas pessoas que estão passando por algumas dificuldades que eu tô lidando, que eu tô aprendendo a lidar agora. E no fim, eu vou deixar a motivação, tá bom? Gosto de repetir as coisas. Então, quais são as minhas facilidades? Acho que a galera que tá aqui no meu canal sabe, né? Eu gosto de dar aula, assim, pra mim mesma. Eu estudo assim, eu estudo conversando comigo mesma. Eu amo escrever. Gente, eu escrevo muito, muito, muito. Minha psicóloga, às vezes, eu mando um monte de textão pra ela, tadinha. Eu gosto muito de escrever. Eu gosto de ler, gosto bastante de ler. Tem um monte de livro aqui na minha frente. Eu leio bastante. Essas são as minhas facilidades, né? Eu gosto muito de matéria teórica. Eu sou formada em Direito pela Universidade Federal de Rondônia, tenho especialização em Direito Tributário. E daí escolhi estudar para a área fiscal sem saber o buraco onde eu estava me metendo. Tá louco, é muita coisa de exatas, né? É muita loucura de exatas. E enfim, quais são as minhas dificuldades então? Bom, acabei até falando um pouquinho aqui, né? Exatas, né? Exatas não é meu forte. Apesar de eu ter bastante vídeo aqui no meu canal sobre isso, porque eu tentei fortalecer bastante. Mas eu acho que a minha principal dificuldade hoje é a parte emocional. Minha principal dificuldade é a parte emocional e especificamente a ansiedade social. Agora a gente fez teste semana passada, minha psicóloga percebeu, mediu, né, aferiu pelo teste que eu tô com ansiedade de grau leve. Só que hoje a ansiedade social para mim atrapalha basicamente eu ter um bom desempenho em prova de concurso. Eita, que maravilha, concurseira com ansiedade social que atrapalha passar no concurso. É isso. Essa é a minha principal dificuldade hoje, a ansiedade social. Relacionada a concurso. Mas como assim a ansiedade social atrapalha passar no concurso? Bem, o que é a ansiedade social? A ansiedade social, a pessoa tem medo do julgamento e ela, às vezes, né, nem sempre, mas ela pode evitar situações em que ela vai ter esse julgamento social. O que é uma prova de concurso? É um julgamento social, né? Você vai estudar e você vai ser medida, você vai ser julgada, vai ser julgada por tudo aquilo que você estudou durante um bom tempo. E daí, quando abre um pós-edital, a minha ansiedade sobe. E daí, quando eu ia fazer prova, eu ficava louca. Agora, essa foi a primeira prova que eu fiquei tranquila. Mas eu tô fazendo terapia, minha psicóloga Gabriela Neto, maravilhosa, fez milagre em mim e eu consegui ficar tranquila para fazer a prova. Mas agora que a gente vai fazer 4 meses de terapia, e daqui pra frente que a gente vai ter cada vez mais resultado. Inclusive, esse vídeo aqui faz parte da minha terapia. Eu preciso me expor. Quanto mais eu me exponho, menos medo eu tenho, sabe? Aquela questão de o medo ele tem mais força se você foge. Quanto mais você foge dos seus medos, mais fortes eles ficam, né? Então eu vou me expor. Eu preciso me expor, eu me exponho. Inclusive, às vezes, alguns amigos, eu tenho um amigo que eu gosto muito, mandou muito bem lá no concurso de Minas agora, que ele fala que pra ele não é uma boa ficar se expondo igual eu me exponho. Pus o meu rosto no TEC, eu coloco o meu rosto aqui, lá no meu canal eu coloco o meu rosto também. Apesar de eu nunca ter aparecido em vídeo, eu coloquei o meu nome, esse é meu nome, Luma Pavan. Falta o Tilpe do marido e o Cleto da minha mãe. Mas Luma Pavan é meu nome. Mas eu não acho que eu fiz errado não, por causa do meu histórico de vida, sabe? Isso aqui é uma vitória pra mim, eu estar conseguindo fazer isso aqui. Então eu tenho orgulho de ter enfrentado isso. É assustador, às vezes, pra mim é assustador, mas a vida é assustadora. Eu acho que no fim da minha vida eu vou me arrepender muito mais se eu não tivesse feito do que do que eu ter continuado, sabe? Essas 2 semanas depois do pós agora de Minas foram muito difíceis pra mim.
que eu imaginava, assim, que eu queria ter um bom resultado, apesar da minha psicóloga a gente ter trabalhado muito sobre redução de expectativa, porque isso iria fazer bem para mim, e a gente conseguiu reduzir as minhas expectativas e por isso eu consegui fazer uma boa prova. Agora, se eu tenho uma expectativa que eu vou arrebentar na prova, que eu vou passar na próxima prova, isso acaba comigo, isso me deixa muito ansiosa. Eu não posso ter esse tipo de expectativa. Só que às vezes a galera olha os meus comentários lá no Tech, olha os meus comentários aqui e fala, não, a Luma vai arrebentar na prova. Isso sobe a minha ansiedade de uma maneira que me atrapalha muito. Eu não consigo render bem, eu não consigo fazer uma boa prova, eu não consigo estudar direito por causa da ansiedade. A culpa é das pessoas? Não é das pessoas, mas eu preciso fazer, por exemplo, um vídeo desse para eu me expor, para eu esclarecer mais a minha situação e a minha dificuldade para as pessoas, porque isso vai fazer bem para mim, isso está fazendo bem para mim. Então, essas são as minhas dificuldades, né? Eu falei que no começo do vídeo que eu ia falar um pouco sobre a minha trajetória, as minhas facilidades, as minhas dificuldades. Minhas facilidades, como eu disse, eu sou boa em escrever, eu leio muito, eu gosto muito de ler, eu também sou uma pessoa muito esforçada, eu não tenho preguiça de estudar, eu não tenho dificuldade de estudar, eu não tenho dificuldade de me concentrar. Mas a ansiedade é uma dificuldade para mim. E isso eu tô tratando na terapia, né? Só que eu demorei muito, muito, muito para perceber que esse era meu problema. Então, agora, daqui pra frente, que eu tô começando a tratar. E leva um tempo, né? O tratamento não é assim automático. Outra coisa também que eu não soube fazer é priorizar as coisas, né? Priorizar. E até a ansiedade atrapalha priorizar também. Só que eu estudei a maior parte do meu tempo sozinha. Agora que eu tô com o pessoal do Guruja, foi meu segundo pós agora, o pós de Minas, foi o meu segundo pós que eu fiz com a galera do Guruja. Eu fiz o pós do Pará, mas o pós do Pará eu não consegui nem acompanhar, pra vocês terem uma ideia. Eu não consegui nem acompanhar, eu achei muito puxado, porque eu sempre estudei sozinha. E eu, apesar de estudar muito, ia muito devagarinho. Eu ia detalhando e tal. E o concurso público não é isso, né? Você tem que ser rápido, você tem que se medir rápido, você tem que errar rápido para começar a acertar rápido. E eu não sabia fazer isso. Ai, dei uma pausa pra tossir aqui, agora que o marido passou uma gripe pra mim. Então, consultoria pra mim tá fazendo diferença também, sabe? Eu vejo uma galera que começou desde o primeiro dia de estudo aí fazendo consultoria, hoje fala mal da consultoria, porque consultoria não presta. Mas no mínimo, essa galera pegou um know-how de como estudar com a consultoria. Então, eu tô numa fase que eu tenho muito que aprender com consultoria. E eu tô aprendendo. O Lucas Romero, meu consultor lá, ele muito bom, me ensina muitas coisas. Confio bastante nele. Então, é isso aí. Eu acho que de trajetória, acho que tá bom por aí, né? Eu falei do meu tempo de estudo, são quase 5 anos de estudo aí. Mas errei bastante no meio do caminho. Mas acho que assim, o acerto foi continuar, né? Tá sendo continuar, apesar de muitas vezes pensar em desistir, mas eu tenho meu marido que é maravilhoso também, que não me deixa desistir. E agora eu tô aprendendo a lidar com a ansiedade. E é assim, leva um tempo, tem que ter paciência. Depois que começa a descobrir os problemas, a gente tem um tempo ainda pra tratar, né? E daí o que eu tinha falado, deixa eu ver o que eu anotei aqui. Então, que eu tinha falado, pode ser que o problema de algumas pessoas que estão aqui, que já estão um bom tempo estudando, uma galera que tem disciplina, uma galera que estuda, quem sabe o problema de algumas pessoas não seja emocional. Talvez não seja ansiedade social, mas quem sabe não é ansiedade generalizada. A terapia cognitivo-comportamental ajuda muito nisso, sabe? Eu li bastante antes de começar a fazer terapia. Como eu disse, é uma das minhas facilidades, eu gosto muito de ler, eu sou muito curiosa também, eu gosto de aprender coisas novas. Isso é muito bom para quem estuda para concurso. Só que não é só isso, né? Passar no concurso você tem que ter essas habilidades emocionais também. E agora que eu tô aprendendo sobre isso, né? Mas tô bem feliz que expôs essas minhas dificuldades, né? Eu acho que o concurso público tá sendo para mim muito difícil, não é fácil, não é... Tipo assim, às vezes a gente vê algum coach falando, foi a melhor época da minha vida. Pode ser que daqui a alguns anos eu veja dessa maneira. Eu tô aproveitando bem, meu marido é uma pessoa maravilhosa, a gente procura viver bem os nossos dias aqui. Só que, galera, quem tá um bom tempo sabe que não é fácil, né? Você trabalha de graça. Você só vai ganhar seu salário depois que você passar no concurso. Até então, você trabalha, você abre mão do tempo com a sua família, você abre mão de tempo com os amigos. Nesse pós-digital, era Natal, eu tava estudando.
E... Ai, pausei pra tossir aqui de novo. Era Natal, eu tava estudando, era Ano Novo, eu tava estudando. E teve um dia aí que eu não consegui dormir a noite todinha. E no outro dia eu passei o dia quase chorando. Mentira, eu estudei. Mas eu chorei também um pouco, porque fiquei com medo de acontecer isso no dia da minha prova. Então tem momentos muito difíceis, né? Mas a gente vai também, tem muita autodescoberta, tem muito amadurecimento, muito crescimento. E daí, eu tinha falado também que eu ia falar um pouco sobre motivação, né? Então, acho que esse é o momento. Já falei até que eu chorei, eu choro de vez em quando nessa vida de concurseira. Hoje eu estava conversando com meu marido, até perguntei para ele alguns números e tudo. Ele já está nesse trabalho que ele trabalha hoje há 14 anos. E só agora que o salário dele foi subir bastante. Mas ele trabalha desde criança praticamente. Meu marido é a pessoa que eu mais admiro na minha vida. Ele é muito esforçado. Quando ele era bem novinho mesmo, não era nem adolescente ainda, ele era criança ainda. Ele queria uma escola, gente. Ele queria uma bicicleta para ir para a escola. O pai dele não tinha condição de comprar. Ele foi vender picolé na rua para comprar a bicicleta dele. E ele foi e ele comprou. Depois, mais pra frente, ele começou a fazer faculdade na mesma faculdade que eu, que é a Universidade Federal de Rondônia. A gente mora em Ji-Paraná, Rondônia, e a nossa faculdade é em Cacoal. Então a gente pegava o ônibus para ir para lá. E daí ele trabalhava durante o dia inteiro, e daí ele ia para a faculdade. Ele não tinha moto, não tinha carro. E daí a gente nem namorava nessa época. Acho que foi no começo da faculdade, acho que a gente nem se conhecia nessa época ainda. Aí ele falou que teve um dia que ele tava chovendo, ele não tinha carro, tá, o ônibus deixou ele lá no começo da cidade. Aí ele foi pra casa, pegando chuva e chorando, se perguntando será que algum dia a vida dele iria melhorar, porque ele já estava tanto tempo se esforçando, estudando, e as coisas não melhoravam. E ele tá na iniciativa privada. Então, tem dificuldade aqui nesse mundo da gente de concurso? Tem dificuldade. A gente às vezes se esforça e não vê o retorno, mas na iniciativa privada também tem. Então, tudo na vida que vale a pena dá trabalho, né? Dá muito trabalho. Não quer dizer que não vai ter momento que a gente vai ficar de saco cheio, que a gente vai pensar em desistir. Eu penso em desistir direto essa semana mesmo, e meu Deus, eu tive que repensar em todos os porquês que eu continuei. Lembrei da sessão de terapia que a gente conversou sobre isso, eu e minha psicóloga. Ela falou para lembrar do que me motivou a começar. O que me motivou a começar não foi um motivo muito nobre. O motivo que foi, na verdade, uma fuga. Foi a timidez. Eu sempre fui muito tímida. E daí eu formada em Direito, passei na OAB, né, e comecei a advogar. Aí eu pensei, eu sou muito tímida, eu não tenho muito futuro na advocacia. Então, eu acho que estudar dá pra mim, né, porque passei rápido no meu vestibular, também passei rápido na minha OAB, então acho que o curso vai ser rapidinho. Aí fui como uma fuga pra essa área aqui. Só que daí eu comecei a estudar pra área fiscal, apanhei pra caramba, igual todo mundo. Daí comecei a fazer bastante comentário no TEC e tal, a galera começou a gostar, eu fiquei feliz com isso e percebi que eu consigo desenvolver uma boa didática. Depois montei aqui recentemente, né, montei o canal aqui. E eu penso muito sobre dar aula depois, porque eu vejo que se tiver um bom professor, um professor que te dá um passo a passo, que encurta o seu caminho, às vezes te dá um atalho, às vezes te dá um caminho mais longo para você poder entender um determinado assunto. Tem que ter esse feeling, tem que ter essa noção, né? E eu gosto bastante de pensar sobre didática e eu tenho muita vontade de dar aula depois. E aí uma das coisas que me motiva hoje a permanecer estudando é poder dar aula depois. Então eu penso sobre isso. Eu quero muito depois ajudar os outros concurseiros, conseguir dar deixar de alguma maneira simplificar um pouco essa vida de concurseiro que é tão difícil, né? Outra coisa que eu penso bastante para me motivar imaginando quando eu tiver meus filhos, meu marido e eu, a gente está planejando já agora para novembro começar a tentar ter os nossos bebezinhos. Eu pensar assim que quando os meus filhos estiverem nos momentos difíceis dele, eu poder dizer assim, olha, tem alguns momentos da vida da gente que são muito difíceis. Tem alguns momentos que você vai pensar em desistir, mas se realmente for seu sonho, não desiste só porque tá difícil. É difícil mesmo, às vezes a vida fica muito difícil, às vezes o sonho da gente fica muito difícil. Parece que a gente nunca vai chegar lá, que a gente nunca vai alcançar. Eu tô falando isso não é como quem já chegou lá, não. Eu tô falando isso como quem tá precisando dessa motivação também, sabe? E assim a gente tem que saber que tá difícil pra gente, mas tá difícil pra todo mundo.
Todo mundo é difícil. O meu marido lá no trabalho dele também tem os momentos difíceis dele. E olha na sua vida e com certeza você vai ter exemplos assim. Pessoas que passaram no concurso ou pessoas que estão na iniciativa privada. Tem dificuldade, todo mundo tem dificuldade na vida. Então eu acho que eu consegui passar tudo que eu queria aqui nesse vídeo. Só vou recapitular, né, que eu gosto de fazer isso. Eu gosto de dizer no começo do vídeo o que é que eu vou fazer. Eu gosto de fazer, executar, né, e depois no fim recapitular. Então, vamos recapitulando o que eu queria com esse vídeo. Eu queria falar da minha trajetória, as minhas facilidades, as minhas dificuldades. E eu acredito que eu consegui passar bem isso. E também deixar claro aqui que pode ser que algumas pessoas estejam lutando aí achando que o problema é só falta de conhecimento, mas talvez sejam também emocional, o problema seja emocional, seja tomada de decisão. Talvez o emocional está influenciando você a tomar umas decisões e essas decisões não estão te ajudando a chegar onde você precisa, não estão te ajudando a enxergar o que você precisa de ajustar. Então, eu acho assim, a terapia cognitivo-comportamental maravilhosa para concurseiro, porque é padrão ouro para ansiedade, né? Então, como diz a minha psicóloga, é padrão ouro para tratamento de ansiedade, a terapia cognitivo-comportamental. Então, talvez o seu problema pode ser também emocional. Então, já fica aqui um esclarecimento também, né, para você nessa área. E, por fim, essa motivação aí, né, que é difícil mesmo, é difícil para todo mundo, mas acho que o que vale a pena na vida da gente mesmo dá trabalho, tá bom? Então, acho que eu consegui passar bem o que eu queria, tô feliz. E beijão, qualquer coisa pode deixar mensagem aí que eu sempre respondo.